Olá, pessoal! Você já ouviu falar de mini gráficos? Pois é, esses gráficos pequenininhos que estão aqui dentro das minhas células. Aqui é o professor Ítalo e hoje eu vou te ensinar a criar esses mini gráficos e não somente a criar, você vai entender como interpretá-los e como personalizá-los. Por exemplo, aqui eu tenho os estados, os meses e os mini gráficos representando. O tamanho de cada coluninha aqui está representando o tamanho proporcional daquele mês. O de verde é o maior valor e o de vermelho é o menor valor. Se eu altero os valores, por exemplo, aqui fevereiro para 20 mil, automaticamente o meu mini gráfico também já é atualizado. E eu não preciso fazer só com colunas, não. Eu consigo fazer, por exemplo, também com linhas. Então vem comigo para a gente aprender do zero como fazer isso. Mas antes, não se esqueça de deixar aí o like e me seguir também nas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. Bora lá! Para isso, considere essa tabela onde eu tenho aqui estados e eu tenho um compilado ali de um resultado operacional, um resultado financeiro de janeiro até junho. Então, um primeiro semestre de um ano qualquer. Para a gente poder testar esses mini gráficos, eu vou gerar aqui uma coluna adicional e vou chamá-la de mini gráfico. Para poder criar esses mini gráficos, que são gráficos que ficarão aqui dentro das próprias células, a gente precisa vir aqui na opção Inserir, e aí eu tenho três tipos de mini gráfico, de linhas, colunas e ganhos e perdas. Vamos passar por eles aqui. Primeiro eu vou gerar mini gráficos de linha. Então, selecionei essa opção linha, ele me pede qual é o intervalo de dados. Vou indicar aqui toda a minha matriz tabela, de todos os estados. E o intervalo de locais é onde os meus gráficos serão criados. Então, ele vai criar em cada linha um gráfico correspondente aos valores daquela própria linha. Vou dar OK. Beleza, veja que ele gerou aqui um gráfico de linhas, mês a mês, em cada um dos estados. Alagoas, por exemplo, começa aqui com um valor alto, né, 16.582, ele meio que se manteve até fevereiro, depois ele tem uma quedinha para 11 mil e no final ele tem uma queda muito grande para menos 3.500. Então, tem ali uma variação muito grande em relação ao início e ao final. Então, eu consigo fazer a análise estado por estado através desse gráfico de linhas que é bastante interessante. Tá legal? Eu posso fazer modificações e personalizações em cima desses mini gráficos. Quando eu tenho um deles selecionados, aparece aqui um menu superior chamado mini gráfico, onde eu posso alterar a cor do mini gráfico. Eu posso definir aqui alguns marcadores especiais, por exemplo, marcando o ponto mais alto do gráfico e o ponto mais baixo. Ou eu poderia marcar o primeiro e último ponto, então você consegue variar ali de acordo com a sua necessidade. Poderia marcar os pontos negativos. Então, você consegue criar visões diferentes em cima de cada um dos seus dados. Para a gente visualizar outros recursos, eu vou transformar esse mini gráfico aqui de linhas em mini gráfico de colunas. Então, clicando aqui em colunas, veja que os meus mini gráficos agora já são representados ali com colunas, que eu posso também personalizar. Vamos ver algumas personalizações interessantes. A primeira delas, eu vou vir aqui em eixo, que eu tenho opções de mínimo e máximo para cada um dos mini gráficos. Por padrão, esse valor de mínimo e máximo é dado por linha, ou seja, ele analisa linha a linha para traçar esses parâmetros de mínimo e máximo. Se eu quiser padronizar os mesmos valores para todos os mini gráficos, eu posso vir aqui em eixo e personalizar. Por exemplo, vamos supor que o valor mínimo que eu vou ter nesse intervalo, independente de qual estado, é de menos 5.000. Então, coloquei ele em menos 5.000. Beleza. E que o valor máximo é de 20.000. Vamos colocar aqui 20.000. Veja que ele modificou um pouquinho ali como as minhas colunas estão sendo mostradas, porque agora eu defini ali os valores mínimos e máximos dos meus intervalos. Eu posso destacar algumas situações. Para a gente fazer isso, vamos colocar primeiro o gráfico todo de azul. Então, está todo mundo aqui de azul. Só que eu quero fazer o seguinte, o ponto mais alto e o mais baixo, eles vão ter cores diferentes. Então, marquei aqui ponto alto e ponto baixo. Quando eu venho aqui em cor do marcador, eu posso personalizar. Então, olha, ponto alto eu vou deixar de verde. Veja que
o meu maior valor em cada um dos estados está colorido ali de verde. Em Alagoas foi janeiro, a primeira coluna. Na Bahia foi em fevereiro, assim como no Ceará, que é a segunda coluna. Então, eu consigo ver ali de maneira clara em qual mês eu tive ali o meu topo, o meu pico em relação aos meus valores. Assim como eu também posso personalizar o ponto mais baixo. Então, de novo, em cor do marcador, ponto mais baixo, eu vou deixar aqui de vermelho. Então, veja que ele já modificou ali para mim, deixando o ponto mais baixo de vermelho, que em alguns estados é um valor até negativo, em outros não. É um valor positivo, mas eu tenho a comparação ali também com o ponto mais baixo. Então, perceba que são gráficos interessantes quando você quer fazer uma comparação como essa, por exemplo, ou quando você tem uma necessidade de criar até uma visualização de um dashboard com espaço reduzido. Tá legal? E a outra opção de mini gráfico é essa opção de perdas e ganhos, né? Que principalmente é útil quando eu tenho valores positivos e negativos. Veja bem, vou modificar aqui para perdas e ganhos. E aí, ao invés de marcar ponto baixo, vou marcar ponto negativo. E o ponto negativo eu vou colorir ele de vermelho. Então, ponto negativo, vamos deixar ele aqui de vermelho também. E aí ele me mostra o ponto negativo destacado somente nos casos em que eu tenho valores negativos. Na Bahia, por exemplo, eu não tive em nenhum mês valores negativos, eu não tenho nada destacado de vermelho. Ceará, eu tive 2 meses, eu tenho ali 2 valores destacados de vermelho. Então, são análises diferentes, né? Esse perdas e ganhos e a minha análise anterior, que foi a de colunas. Tá legal? Vou voltar para o mini gráfico de colunas, que é o mini gráfico desejado nessa situação, onde eu tenho, por padrão, ele colorido de coluna azul, o valor mais alto de verde e o valor mais baixo de vermelho. E para isso, alterando de novo de ponto negativo para ponto baixo. Agora sim, eu tenho essa visualização desejada. Opa! E aí, gostou do conteúdo? Agora eu estou aqui para te fazer um outro convite. De 12 a 15 de julho, eu vou fazer a 7ª edição do meu curso gratuito Simplifica Excel Express, que vai te ensinar mais de 70 fórmulas e recursos de Excel, vai te fornecer material didático completo e, além disso, certificado gratuito. Para se inscrever, clique aí na descrição do vídeo e já garanta a sua vaga porque elas são limitadas.